paz do Senhor Jesus, crianças, eu estou muito feliz porque mais uma vez irei ensinar a vocês a palavra do nosso Deus. Estamos iniciando aí o nosso novo trimestre, estou morrendo de saudades. Queria muito poder estar na igreja com vocês, adorando o nosso Deus, mas tem um tempo certo. Deus vai preparar aí o melhor momento de nós estarmos juntos novamente. Enquanto isso, as nossas aulas da EBD são virtuais. Você aí e eu aqui, certo? E o nosso tema da nossa lição do trimestre é sobre as histórias de fé e coragem. E o tema de hoje, a lição 1, é sobre Noé, um pregador ousado. Vamos iniciar então fazendo uma oração ao nosso Deus? Orar é falar com Deus. Então fecha os seus olhos e vamos orar. Senhor meu Deus, estamos felizes, Senhor, porque Tu estás conosco. Mais uma vez, como sempre esteve e estará todos os dias de nossa vida. Senhor Jesus, abençoa essa aula. Venha abençoar a cada criança, Senhor, que está assistindo, Senhor, essa aula nesse vídeo, que venha falar em seus corações, que venha acrescentar o seu entendimento, que venha dar sabedoria, Senhor, às nossas crianças. Usa, Senhor, a minha vida como instrumento nas Tuas mãos. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, e te agradecemos. Amém. Para esse momento, você já sabe, não esqueça de pegar o computador, tablet ou celular, isso você já está em mãos, porque está olhando para mim neste momento. Bíblia Sagrada, importantíssimo para você ver os versículos, onde está escrito a passagem bíblica, para acompanhar aí o ensinamento. Revista da EBD se você estiver, se não tem problema, basta uma caneta ou lápis e um caderno de anotação. Assim você consegue fazer as anotações que você achar importante da nossa aula. Qual a profissão que você quer exercer quando você crescer? Existem várias profissões, e todas as profissões são importantes, e todas recebem um salário. Esse salário, ele pode ser alto, pode ser baixo, mas é um salário. Sabe, no versículo de memorização fala assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. Agora, esse salário aqui, morte, eu não quero receber. E as pessoas recebem aquelas que praticam o pecado. O salário do pecado é a morte. Sabe por quê? Porque o pecado separa o homem de Deus. Porque lá no céu é um lugar santo e Deus não admite pecado. Por isso, pecado? Não. Pecado leva à morte, morte eterna. Mas temos um presente gratuito, que é Jesus. Jesus é o nosso presente e é gratuito. E quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós recebemos a vida eterna, o salário da vida eterna. E não digo nem que é um salário, viu? Porque como é gratuito, isso é algo que Deus dá àqueles que crê em Jesus. Então você aceita Jesus como Salvador e você recebe a vida eterna como um presente gratuito do nosso Deus. Então, a nossa memorização do versículo é: pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Antes da história, eu gostaria de refletir com vocês. Na nossa vida, nos lugares que nós vamos, nós estamos cercados de pessoas que fazem coisas erradas, coisas que não agradam ao nosso Deus. Agora nós estamos de quarentena dentro de casa, mas pensa comigo, quando você estudava,
Lá na escola, durante uma prova, muitos alunos gostam, nos períodos da prova, de colar na prova. E isso é uma atitude errada, colar. Não agrada a Deus. E eles fazem isso de uma forma natural, como se fosse divertido, como se fosse legal e como se eles conseguissem enganar o professor, muitas vezes engana, mas se sentindo o máximo, o melhor da turma. E isso é errado, colar. E muitas vezes, nós que somos falhos, olhamos isso e achamos legal. Poxa, ele colou, tirou 10 na prova. Eu não colei, tirei 6, 7 ou tirei uma nota vermelha. Ai, mas se eu tivesse colado. Mas não é tão assim pecado, errado colar. Muitas vezes você pode até ter esse tipo de pensamento. É um pensamento errado que nós não podemos ter. Ou podemos ter, mas não podemos executá-lo. Então, às vezes, esse pensamento, quando vier em você, fala para Deus tirar esse pensamento do seu coração. Porque nós não podemos agir conforme essas pessoas agem. Porque muitas pessoas fazem coisas que não agradam o nosso Deus. E nós temos aprendido, você tem aprendido com sua mãe, tem aprendido na igreja, com seus pais, com a vovó, com o vovô, como que a gente deve ser como um cristão temente a Deus. Então, você tem que abraçar todos esses ensinamentos e guardar no seu coração. Que quando você tem essa atitude, você vai crescer espiritualmente com o nosso Deus e criar um relacionamento, você e Ele. Faça sempre o que é certo. E a nossa história de hoje fala de um homem, Noé, como eu disse lá no início, e Noé, ele não se contaminou, ele não ouviu os pensamentos, o que as pessoas faziam de errado lá na região onde ele morava. Preste atenção na história. Se encontra em Gênesis, capítulo 6, vai até o capítulo 9 e irei trazer para você os pontos principais da história. A Bíblia fala que naquela época a maldade dos homens tinham se multiplicado. Eles tinham muitos pensamentos pecaminosos, faziam muitas coisas erradas. A terra estava cheia de violência. O homem, ele era mau, só fazia coisas que não agradava a Deus. Tudo era motivo de briga, de encrenca e de violência. Mas havia um homem chamado Noé, e ele era diferente. A Bíblia fala que Noé, ele era justo, ele era reto e andava com Deus. Noé, ele tinha alcançado graça aos olhos de Deus. Noé, ele tinha 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Vamos ver se você decorou? Sem, Cã e Jafé. 3 filhos. E também tinha 3 mulheres, que eram as esposas dos seus 3 filhos. A esposa do Sem, do Cão e do Jafé. Noé tinha uma esposa e uma linda família. 3 filhos, 3 noras e sua esposa. E sua família, ela não se contaminava com os pecados que as pessoas faziam naquela região, com aquela maldade. Um certo dia, Noé foi ao campo fazer o seu trabalho, um trabalho que ele acostumava fazer. E de repente ele ouviu uma voz lá do céu que dizia assim:
Noé, as pessoas do mundo me deixam triste. Todos são cruéis e malvados. Por isso, quero que você construa uma arca. Uma arca? Como um baú do tesouro? Não, Noé. Uma arca de grandes dimensões, como um barco. Coloque nela um casal de cada espécie de animal. Entre nela você e sua família, pois farei chover 40 dias e 40 noites sobre a terra e cobrirei a terra de água. E assim, toda a maldade vai embora, Noé. Vocês ouviram a mensagem de Deus para Noé? Deus, ele tinha se entristecido com aquelas pessoas daquela região. Pessoas que tinham pensamentos pecaminosos, que faziam coisas erradas, estavam contaminadas com pecado. Mas Noé e sua família, que eram pessoas diferentes, que agradava ao nosso Deus, as suas atitudes agradavam ao nosso Deus, eles não tinham se contaminado com o pecado. E uma coisa interessante nessa mensagem que Deus falou para Noé, vocês ouviram? Que a terra seria destruída através de uma chuva, com água. Naquele tempo ainda não tinha chovido em nenhum lugar do mundo. Eles nunca tinham visto uma chuva, água cair do céu. Então era algo que nunca tinha acontecido na época de Noé. Então, Noé, como um servo obediente a Deus, porque sabia que Deus tinha planos especiais para aquela situação que eles estavam, começou a construir a arca junto com seus filhos, Sem, Cão e Jafé. E foi um trabalho não muito fácil. Eles tinham muita madeira para serrar, muita madeira para cortar, porque a arca era enorme. Mas os 3 filhos de Noé estavam unidos junto com seu pai para construir essa arca. E olha, essa arca estava ficando enorme. Enquanto Noé e seus filhos faziam a arca, Noé, ele tentava pregar o evangelho para as pessoas daquela região, dizendo que elas precisavam se converter dos seus maus caminhos, dos seus pecados. Eles precisavam fazer coisas que agradavam a Deus, de crer em Deus. E Noé até dizia a essas pessoas que estava para vir o juízo de Deus, que desceria água do céu, desceria uma chuva e que acabaria com aquela região. Mas sabem, crianças, as pessoas ouviam e davam risadas, debochavam de Noé, não acreditavam em uma só palavra que Noé dizia. Até porque nunca tinha chovido naquela região e em nenhum lugar do mundo. Então, para eles, era algo inacreditável. Eles não acreditavam nas palavras de Noé e muito menos acreditavam em Deus. Então, enquanto eles estavam construindo a arca, aquelas pessoas da região zombavam de Noé e de sua família. Enfim, a arca estava pronta. Estavam nos últimos reparos da arca. A arca, ela ficou enorme. Só para você ter uma ideia. Lá em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 15, fala do tamanho da arca. Fala assim, que ela tinha 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. O que seria côvado? A medida de um côvado é o tamanho do início da sua mão até o punho. Então, é um côvado. Então, 300 côvados daria em metros 130 metros, porque naquele tempo não tinha sistema métrico decimal, não tinha trena para medir, então era por côvado. Então,
convertidos hoje, é 130 metros de comprimento. De largura, tinha, naquela época, 50 côvados, que, convertidos em metro, 23 metros. E a altura tinha, naquela época, 30 côvados, convertido hoje em 13 metros. Só para você ter uma ideia, imagine um prédio de 47 andares. Enorme. Ele deitado. Então, é aproximadamente aí o tamanho da Arca de Noé. Arca construída, já tinha meio caminho andado. Agora, Noé precisava organizar os animais, colocar macho e fêmea, animais, répteis, aves, e todos tinham que entrar lá na arca. O objetivo do nosso Deus era que as espécies continuassem vivas e iriam se multiplicar. Então, Noé, ele tinha esse trabalho de colocar na arca todos esses animais. E não foi nada fácil. Girafas. Imaginem um elefante e a elefanta entrando dentro da arca. Depois que os animais, répteis, aves, macho e fêmea, cada um na sua espécie, entraram dentro da arca, Noé também com seus filhos providenciaram alimentos para todos aqueles animais e para toda a sua família. Então, Deus, a Bíblia fala em Gênesis 7,16, que o Senhor trancou a arca pelo lado de fora. A arca foi trancada pelo Senhor e todos estavam ali, a família de Noé e todos aqueles animais dentro da arca. E do lado de fora ficaram as outras pessoas que zombavam de Noé e que não acreditavam que a terra seria destruída. E dentro da arca ficaram naquela expectativa. Quando vai cair essa água, essa chuva do céu? E sabe quanto tempo demorou para cair? O primeiro pingo de água demorou 7 dias. E quando esse pingo de água caiu, e caiu naquelas pessoas que não acreditavam que poderia cair água do céu, daí veio o pensamento: será que Noé estava dizendo, tudo o que ele estava dizendo era verdade? E de repente o céu fechou e caiu uma tempestade, uma chuva, com raios, trovões e tudo mais. Uma chuva que não tinha fim, não parava a chuva. E você lembra quanto tempo durou essa chuva? 40 dias e 40 noites. Mas durante esse período de chuva, então, até as pessoas que estavam ali naquela região já estavam desesperadas e começaram a bater na arca para entrar. Mas você lembra que era o nosso Deus, o Senhor, que tinha fechado a arca pelo lado de fora. Porque eu acredito que não era tão bom, que se alguém tivesse batendo lá na arca para entrar, ele abriria a arca para as pessoas entrarem. Mas Deus, sabendo de todas as coisas, ele mesmo trancou a arca pelo lado de fora. Então, o dilúvio estava acontecendo. E o nível da água começou a subir, subir e a subir. Continuava subindo e as casas eram destruídas. Até que o nível da água foi subindo, 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 que ficou aparecendo só o pico da última montanha ali daquela região. Então, depois de 40 dias e 40 noites, a chuva parou.
E olha o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 7, versículo 22 e 23. Eu vou ler com vocês. Diz assim: tudo o que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Então, a arca, ela ficou presa no monte Ararat. Noé, ele precisava saber se já podia descer da arca com os animais e com sua família. Então, ele soltou um corvo para poder verificar ao redor se tinha algum lugar para pousar. Ele precisava de algum sinal para saber se era o momento de ele sair da arca. Mas o corvo, ele voltou. Ele não trouxe nada e nem ao menos ele conseguiu ficar naquela região porque não tinha onde pousar. Depois de alguns dias, Noé enviou um pombo. E todos estavam curiosos para saber se era o momento de descer da arca. E o pombo estava trazendo um galho para Noé. Mas Noé ainda não estava sentindo que era o momento certo de descer com a sua família e com os animais. Então, depois de alguns dias, ele enviou novamente o pombo. E sabem o que aconteceu? Esse pombo não voltou, ou seja, ele conseguiu um lugar para ficar, para pousar. Então, Noé percebeu que era o momento de todos os animais e de sua família sair da arca. E foi isso que aconteceu. E foi saindo os animais. Saiu o cavalo, o jacaré, o pássaro, a ema, o coelho. Enfim, eram muitos e muitos e muitos animais que estavam saindo da arca. E assim que a família de Noé saíram da arca, como agradecimento a Deus por tudo que Deus tinha feito com eles, pela proteção e pelo cuidado de Deus para com eles, eles fizeram um altar ao Senhor. E em Gênesis 8:20 diz assim: edificou Noé um altar ao Senhor. E todos ali, diante do altar, como uma grande família, estavam adorando a Deus por tudo que ele tinha feito. E se ouviu uma voz dos céus que dizia: Eis que nunca mais destruirei a terra com a força das águas. E como prova da nossa aliança, deixo o arco-íris, que vai brilhar no céu depois de cada chuva. Deus tinha feito uma promessa a Noé e sua família, que jamais iria destruir a terra com dilúvio, com águas. Foi uma aliança. Não é uma aliança que nem essa que nós temos no dedo de casamento, não. Mas era uma promessa que Deus tinha feito com Noé. E uma promessa que jamais seria destruída, porque quando Deus promete, Ele cumpre. Então, a família de Noé admiraram o lindo arco-íris que apareceu ali na região.
a promessa de Deus. E toda vez que você vê um arco-íris, você lembra, essa é uma aliança que Deus fez com o seu povo, que jamais iria destruir a terra com água, com um dilúvio. O que nós podemos aprender com Noé? Noé, ele honrou a Deus. Noé tinha muitas qualidades. A Bíblia fala que ele era reto, que ele era justo, que ele andava com Deus. Ele era obediente, porque quando Deus falou com Noé para ele construir a arca, ele logo obedeceu, sem questionar, porque ele sabia e tinha certeza que Deus estava cuidando dele e que os propósitos de Deus sempre são maiores que os nossos. Então, Noé, ele não se contaminou. Então, crie você um relacionamento, criança, com Deus, orando, lendo a palavra de Deus. Não queira nunca fazer as coisas erradas. Noé, ele não se contaminou com aquelas pessoas daquela região. Não é porque todo mundo faz, ele ia fazer. Então, que você possa pensar nisso. Não é porque todo mundo está fazendo, eu vou fazer. Faça sempre o que é certo, o que é justo e o que agrada a Deus. Tudo que está escrito na palavra de Deus. E para você ficar forte, leia sempre a palavra de Deus. Para você ficar forte, sempre ore a Deus. Faça suas orações a Deus para Ele te dar força. Para você conseguir dizer não a coisas erradas. Certo? Então vamos aí concluir, fazer uma oração. Feche os teus olhos. Senhor meu Deus, sou grata a Ti, Pai, por esse dia, por este momento, Senhor, desta aula de aprendizado, Senhor, da Tua palavra. Que essas palavras, Senhor, possa fixar no coração de cada criança, Senhor. Que ela possa ter certeza e convicção, Senhor, que Tu estás guardando a sua vida, que o Senhor está guiando. Dê força a elas, Senhor, para que elas possam dizer não ao erro, não ao pecado, e dizer sim para as coisas retas e justas, Senhor. Abençoa as nossas crianças, Senhor, para que elas não se contaminem com este mundo, Senhor, que em todo lugar que nós vemos há tanta tristeza, há tanta violência, há tantas coisas ruins. Mas guarde as nossas crianças, guarde os nossos filhos, Senhor. Livra de todo mal, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Que Deus possa falar melhor no seu coração. E até a nossa próxima aula. Um beijo da tia Lilian.